isso, amém? Desde o momento em que você entrou por essas portas, o Senhor está falando com você. E sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que toda a honra, que toda a glória tem que ser dada a Ele. Que todos os dias da tua vida você tenha esse entendimento. Ainda que você corra de um lado para o outro, ainda que você tenha os seus afazeres, ainda que você passe pelas suas lutas, ainda que você tenha os teus compromissos, nunca se esqueça disso. Que a honra e a glória devidas ao Senhor precisam ser dadas a Ele. Amém, amados? E é quando nós damos glórias a Deus, é quando a gente honra ao Senhor com as nossas escolhas, com a nossa vida, é quando a gente honra ao Senhor e coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Que não algumas, mas todas as demais coisas nos são acrescentadas. Amém? Talvez você está aqui nesta noite e você diga: pastor, eu preciso de tanta coisa, eu estou precisando tanto que Deus haja na minha vida. Tá, eu vou arriscar essa pergunta. Quem precisa que Deus faça algo grande aqui? Diga glória a Deus. Quem precisa que Deus faça algo tremendo? Diga glória a Deus. Eu levanto até o pé. Mas o meu conselho para você, na verdade meu não, o conselho do Espírito Santo para você nesta noite: quer receber de Deus? Então honre ao Senhor. Quer ver Deus agir na sua vida, na sua família, na sua casa, nas áreas da sua vida? Então glorifique e honre a Ele, adore a Ele, a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a minha vida financeira, eu não vejo motivos para me alegrar, para sorrir, para louvar. Então não olha para a tua vida, não olha para a tua família, não olha para os seus problemas, olha para Jesus. Quando a gente olha para a tempestade, quando a gente olha para o mar, o que acontece? A gente afunda, a gente naufraga. Mas é quando os nossos olhos estão direcionados em Cristo que a gente anda sobre as águas e vivemos o sobrenatural do Senhor. Eu profetizo o sobrenatural de Deus sobre a tua casa. Eu profetizo o sobrenatural de Deus sobre a tua família. Eu profetizo o sobrenatural de Deus sobre todas as áreas da tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E quem toma posse, quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Então não se esqueça, quando essas luzes se apagarem e quando a gente for para casa, que você voltar para a sua casa, para a sua família, quando você for para o seu trabalho amanhã, lembre-se, tu és digno de tudo. Aponta assim para o céu, aponta para o céu e fala: tu és digno de tudo. Eleva os teus olhos para o céu, para os montes e louve. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória, só tu és digno. Como é lindo ver a igreja do Senhor adorando. Levante, diga: tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Diga: pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluias, adore ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimenta essa pessoa bonita que está ao teu lado. E a paz do Senhor aí para esse irmão da direita, esse irmão da esquerda, essa pessoa que está atrás de você, essa pessoa que está... Mas sai do teu lugar, tá? Não vai ficar no lugar não, sai do lugar, vai, cumprimenta aí pelo menos 2 ou 3 pessoas, no mínimo. Cumprimenta aí 2 ou 3 pessoas no mínimo. Fala para essa pessoa: meu irmão, como é bom ter você aqui nessa noite, como é bom te ver. A pessoa que está pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se em casa, aleluia. Mas cumprimenta mesmo com alegria, isso, aleluia, glória a Deus. Que todos os dias da nossa vida nós possamos viver assim, ó. É dessa maneira que o Senhor quer que a gente viva, em união com o próximo, em união com o nosso irmão, em unidade com a igreja.
E enquanto você está sorrindo, enquanto você está cumprimentando essa pessoa, Deus está liberando bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Mas cumprimenta mesmo, isso, sai do lugar, dá aquele sorriso, isso, glória a Deus. Tem que ser com um sorriso no rosto, amém, glórias a Deus. Aí conforme você for terminando de cumprimentar, o que você vai fazer? Você vai retornar para o seu lugar, tá bom? Terminou aí, já cumprimentou pelo menos 2 ou 3 pessoas? Amém? Então agora faz o seguinte, vai retornando para o seu lugar. Isso, retorne para o seu lugar. Tome o seu assento, por favor. Amém? Isso. Aí eu queria pedir a você agora, pegue nas suas mãos a palavra de Deus. Amém? Quem veio aqui para ouvir a voz do Senhor nesta noite? Diga glória a Deus aí. Eu acredito, olha só para cá agora olhe para cá. Eu acredito que o Senhor já está falando com você através da adoração, através dos louvores. Quem crê nisso aqui, né? Porque Deus não tem apenas uma, mas Deus ele tem várias maneiras de falar com o homem, de nos ministrar. Então eu acredito que enquanto você está aqui adorando, com as tuas mãos levantadas, com os teus olhos fechados, cantando canções, eu acredito que em cada canção, em cada louvor, o Senhor está ministrando o teu coração, até porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele habita em meio aos louvores. Então diga assim comigo, Deus já está ministrando o meu coração, amém? Mas essa noite Deus tem uma palavra especial para você. Na verdade, Deus me acordou e isso agora está sendo assim uma rotina na minha vida, né? Deus me acordou de madrugada, se não me engano, na segunda-feira, 4 e poucas da manhã, 5 horas da manhã, e Deus me deu o tema dessa mensagem de hoje. E eu comecei ali a ruminar, né? Durante a semana inteira a gente estava ruminando essa palavra, e o Senhor falou comigo, você vai ministrar essa palavra no domingo, amém? Então assim, eu acredito muito, que se Deus trouxe você aqui hoje, né? Deus poderia ter trazido você na quinta-feira passada, Deus poderia ter trazido você no domingo passado, Deus poderia ter trazido você em qualquer outro dia, mas se Deus trouxe você aqui hoje, é porque a palavra que você vai ouvir hoje é para você. Glória a Deus, amado. Então eu acredito que Deus, ele através desta palavra, vai falar com cada pessoa que está aqui nessa noite, amém? E qual é o intuito, qual é o objetivo, qual é o propósito de Deus falar conosco? Palavras específicas. O de trazer direção. A gente costuma ensinar aqui na igreja, que na igreja a gente vive milagres, na igreja a gente recebe bênçãos, na igreja acontece um monte de coisas boas. Mas você sabe qual é o objetivo real de você vir à igreja? O objetivo principal de você vir à igreja é receber da parte de Deus direção. Amém, amados? Você vem para a igreja, não é para ser curado, para ser liberto, para ser próspero, para ser isso, não. Quando você está ali tomando seu banho, preparando a sua roupa, quando você está ali se preparando para vir na igreja, você tem que ter essa expectativa no seu coração, a de que Deus, ele tem uma direção para a sua vida. Fala para essa pessoa que está do lado, Deus hoje, através da palavra, tem uma direção para você. Então pega a palavra de Deus aí em suas mãos e abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. A gente já cumprimentou, a gente já louvou, a gente já deu glória a Deus, a gente já fez um monte de coisa. Agora deixa eu fazer um pedido para você, agora é o momento da palavra. Então agora você não vai conversar, agora você não vai se distrair, agora é momento de você receber a palavra do Senhor, amém? Amém? Então não se distraia não, tá bom? Deixa eu ver, evangelista Luana, dá uma olhadinha lá dentro para mim, vê se tem alguém lá, né? Voando lá dentro, que está lá, mas não precisa estar lá, peça para estar aqui, porque se a palavra é direção, diga comigo, se a palavra é direção, eu preciso receber a direção, então você precisa estar aqui. Tua palavra é luz para o meu caminho, Tua
tua palavra é lâmpada para os meus pés. Cante. Tua palavra é luz para o meu caminho. Que lindo, hein? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor que vem a mim, que vem a mim, como em meio a como orvalho que desce em plena terra seca. Eita! Que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes. Quero fazer valer, fale. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Mais uma vez eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Fala para ele. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Glória a Deus. Vou chamar vocês para cantar no altar, viu? Vamos aplaudir bem forte a Jesus então, vai? Coisa linda. Mas vamos lá. A gente cantou também para louvar o Senhor e para você poder encontrar o texto. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E o mancebo, ou o jovem Samuel, servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia, ou em algumas traduções, era rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer e não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Repita comigo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ele pensou que foi o profeta Eli, né? O sacerdote Eli que havia chamado ele. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te, rapaz. E foi e se deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: rapaz, eu não te chamei eu, filho meu. Vai deitar, vai, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: olha, Samuel, presta atenção, faz o seguinte, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar novamente, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli, ou melhor, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala,
porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Vander, Eli, Bárbara, né? Eliane, Luana, Alessandra. E chamou o Senhor a Samuel. E o que Samuel disse, igreja? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem está aqui atento a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite? Diga glória a Deus. Amém? Você veio aqui para isso? Descendo a tua mão aqui para frente. Começa a orar pela minha vida. Abençoa a minha vida nessa hora. Assim, estenda as mãos. Pode orar. Pode abençoar a nossa vida agora. Fala com o Senhor. Pede para Ele para que esta palavra de hoje venha a ser uma palavra transformadora para a sua vida. Fala para Ele: Senhor, usa a vida do pastor Vitor para que essa palavra venha a ser um divisor de águas na minha vida. Senhor, que o Senhor tome a boca dele, os lábios dele, para falar ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir, para que a minha vida seja transformada, para que eu receba a direção. Assim como o Senhor tinha coisas a falar a Samuel, Senhor, fala conosco nesta noite, que a tua palavra nesta noite, ela venha trazer transformação, bênçãos e direcionamento para a vida de cada um de nós. Fala conosco, porque nós, os teus servos, estamos aqui para te ouvir, ó Deus. Ministra-nos, é o que nós oramos e te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Eu quero começar essa mensagem de hoje trazendo uma verdade espiritual assim muito forte. Pastor, e que verdade espiritual é essa? A de que quando uma geração se acostuma a ouvir a voz de Deus sem segui-la, isso é forte, viu? Quando uma geração se acostuma a ouvir, mas não obedece. Quando uma geração se acostuma a ouvir, mas ela perdeu a sensibilidade à voz de Deus, o que Deus faz? Deus, ele levanta alguém que nasce com um propósito. Então a primeira coisa que o Senhor nos mostrou nessa palavra foi isso. A geração de Samuel era uma geração que, apesar de já ter ouvido a voz de Deus, eles ouviam, mas não obedeciam. Deus direcionava, mas o povo não escutava, não dava ouvidos. Então o que Deus vai fazer? Deus vai levantar alguém para fazer a diferença. Samuel, ao nascer, ele não nasceu apenas porque Ana queria um filho. Samuel não nasceu apenas para satisfazer o desejo feminino de Ana, de gerar, de ser mãe. Não, mas na verdade, Samuel nasceu porque Israel precisava de direção. Diga comigo: Samuel nasceu porque Israel precisava de direção. Pastor, e por que Israel precisava de direção? Porque o cenário espiritual da época de Samuel era um cenário triste, caótico. Você conhece bem a história. O sacerdócio de Eli estava completamente corrompido. Eli era um sacerdote que já estava reprovado diante de Deus. Os filhos de Eli profanavam o altar do Senhor, não tinha reverência, não tinham respeito. O povo por si só já havia perdido o temor. E como se já não bastasse tudo isso, por consequência, a voz profética estava em silêncio. Por conta de todas estas coisas, a voz de Deus, ela havia se calado, a ponto da própria palavra declarar, e nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 1, que a palavra do Senhor era muito rara, era de muita valia, mas significa que a palavra do Senhor era rara naqueles dias.
Ou seja, a palavra era rara, não porque não havia palavra, não. Mas a palavra era rara por quê? Porque não haviam corações dispostos a se quebrantar. Então, quando o texto começa dizendo que a palavra do Senhor era de grande valia, que a palavra do Senhor era rara por quê? Porque o Senhor percebeu que não adiantava falar com aquele povo, porque Deus falava, Deus mostrava, mas a pessoa não fazia. Deus falava, Deus direcionava, mostrava a sua vontade, mas as pessoas não queriam. Então, com isso, o que começou a acontecer? A palavra do Senhor foi diminuindo. A palavra do Senhor passou a ser rara naqueles dias. Aí a gente lembra, não é? Daquela passagem onde Jesus, em Mateus 7, ele fala sobre, Mateus capítulo 7, versículo 6, quando Jesus ele fala acerca de dar pérolas para os porcos. O que representa a pérola, né, nessa parábola? Porque Jesus está falando em parábolas. Dar pérolas aos porcos. O que representa a pérola? A pérola é a direção, é aquele conselho valioso, é aquele direcionamento que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. É aquele conselho que muitas das vezes quando você recebe faz toda a diferença. É tão precioso quanto uma pérola. Então a pérola representa a palavra de Deus, aquilo que tem o poder de mudar a nossa história, aquilo que tem o poder de transformar a nossa vida. Mas quem são os porcos dessa história? Os porcos são aqueles que, por não terem discernimento espiritual, não sabem valorizar o conselho, não sabem valorizar a direção, não dão valor à palavra. Então o Senhor ele chama de porcos aqui nessa parábola, é claro que de uma maneira ilustrativa, mas ele chama de porcos aqueles que não adianta você dar uma coisa preciosa para essa pessoa, porque ela não consegue fazer diferença entre uma palavra preciosa, entre algo de valor e algo que não tem valor nenhum. Então volto a dizer, a palavra era rara nos dias de Samuel, não porque não havia palavra, não, palavra havia. Mas o que estava faltando? Estava faltando pessoas dignas. É isso. Estava faltando pessoas dignas de receber a palavra. E quando eu falo pessoas dignas, eu não estou falando de méritos, mas eu estou falando pessoas que honrem ao Senhor. Faltava pessoas que honrassem ao Senhor. Quando a gente fala de pessoas dignas, a gente não está falando de merecimento, porque merecer, ninguém merece nada, mas a gente está falando de quebrantamento. Faltavam pessoas que se quebrantassem, faltavam pessoas que chorassem, faltavam pessoas que dissessem: Senhor, essa palavra é para mim, eu vou ouvir. Era isso que estava faltando, por isso que a palavra estava sendo rara. Amados, em meio a tantas distrações, em meio a tanta corrupção espiritual, Deus estava procurando no passado, assim como Ele continua procurando nos dias de hoje. Você sabe o que Deus procura nos dias de hoje? Vasos quebrantados. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão sobre o Rio de Janeiro, os olhos do Senhor estão sobre Bangu. E sabe o que os olhos do Senhor estão procurando? Pessoas, amados, que estejam abertas a ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E quando eu falo aberto, não é escutar com o ouvido, mas é se posicionar diante da vontade dEle. Os olhos do Senhor procuram, assim como na época de Samuel, os olhos do Senhor procuram ainda hoje pessoas que se coloquem na brecha e que digam: eis-me aqui. Glória a Deus, amados. Pessoas desejosas de serem, de se tornarem aquilo que Ele precisa. Porque a gente vê um monte de pessoas na igreja que querem que o Senhor seja aquilo que ela precisa, mas o que pouco a gente vê são pessoas que têm um desejo de ser aquilo que Ele precisa. Era isso que estava faltando na época de Samuel.
Todo mundo quer que eu seja a cura, todo mundo quer que eu seja a bênção, todo mundo quer que eu seja o milagre, mas ninguém quer ser aquilo que eu desejo. Ninguém quer ser aquilo que eu preciso. Então os olhos do Senhor procuravam e procuram pessoas desejosas de preencherem o que falta para que o nome dele seja glorificado. Amém? No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, eu gostaria que você, por favor, abrisse comigo. Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, veja o que a palavra, ela vai nos dizer aqui. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8, olha o que diz esse versículo. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. E o que a voz do Senhor dizia para o profeta, igreja? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha o que a palavra do Senhor estava trazendo ali na época de Isaías. O Senhor olhou sobre a terra, os olhos do Senhor estavam passando sobre a terra, numa época como em tantas outras, em que as pessoas estavam tão ocupadas, em que as pessoas estavam tão atarefadas, em que as pessoas tinham tanto o que fazer, e os olhos do Senhor passaram sobre a terra, e o Senhor olhou, e o Senhor disse: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Mas você parou para pensar nessa pergunta? Olha para mim, olha para cá. Você parou para pensar nisso? A quem enviarei? No meio de centenas e milhares e milhões de pessoas que foram alcançadas pela glória de Deus, que foram restauradas, que foram transformadas, que entregaram suas vidas para Jesus, que desceram as águas e que congregam em meio a tanta gente, o Senhor ainda pergunta: a quem enviarei? É como se o Senhor estivesse perguntando: quem é que está disposto a fazer, não o que quer, porque fazer o que quer, todo mundo só quer servir a Deus para fazer o que quer. Gente para fazer o que gosta, gente para fazer o que quer, o que deseja, tem um monte. Mas quem é que está disposto a fazer não aquilo que quer, mas aquilo que é preciso? Quantos são aqueles que são dispostos a fazer não aquilo que o seu coração deseja, mas a fazer o que é necessário? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É como se o Senhor estivesse dizendo: onde está essa pessoa para varrer o chão? Onde está? Quem enviarei? Onde está essa pessoa para ser um líder de célula, para ser um líder de rede? Onde está essa casa que vai ser aberta para que o nome do Senhor seja glorificado? A quem enviarei? Quem será essa pessoa que vai evangelizar na praça, que vai cuidar dos doentes? Quem vai ser essa pessoa para pregar a palavra, para ser uma referência? E aí Isaías vai se levantar e vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, Senhor, porque os teus olhos passaram e não acharam ninguém, mas eu estou aqui. Diga glória a Deus. Amém. Aí a gente vai para Ezequiel capítulo 22, abra comigo lá, livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo de número 22, veja o que a palavra vai dizer aqui. Ezequiel, capítulo de número 22, mesma coisa. Ezequiel no capítulo 22, versículo de número 30, mesma coisa, queridos, mesma coisa. Ezequiel capítulo 22, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo 30 diz assim: e eu procurei, ou seja, os meus olhos passaram e busquei dentre eles um homem, presta atenção, um homem, uma pessoa que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra.
para que eu não a destruísse. Diga comigo, mas a ninguém. Diga bem alto, mas a ninguém achei. Amém, amados? Olha aqui para mim, presta atenção. A gente usa muito esse termo, não é? Se colocar na brecha. Quem já usou esse termo em algum momento da sua vida? Levanta a mão. Acho que cada um de nós já falou, ó varão, se coloca na brecha e tal. A gente usa muito isso. Mas olha aqui para mim. Será que você tem noção do que é isso? Será que você tem noção do que significa ser alguém que se coloca na brecha? Guarde isso, olha aqui para mim. Se colocar na brecha é ser o que falta para que algo seja completo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir. Se colocar na brecha é ser aquilo que está faltando para que algo seja completo, para que algo seja inteiro, para que algo seja pleno. Se colocar na brecha é ser aquela pecinha que falta, é ser o tijolo que falta para que o muro esteja de pé. Se colocar na brecha é ser a coluna que falta para o prédio não desabar. Ser brecha, se colocar na brecha, é ser a peça que falta. Para quê? Para que a engrenagem possa funcionar. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Esse dia a gente conseguiu uma grande bênção. A nossa água foi ligada. Você pode dar glória a Deus aí? Águas do Rio ligou a nossa água. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, igreja. Aleluias. Depois de tanta luta, né, cortaram a água aqui de todo mundo, mas a nossa água foi religada em nome de Jesus. Segunda-feira eles vieram, começaram o serviço. Terça-feira vieram e concluíram. Mas olha que coisa tremenda. A nossa água estava ligada. Já temos água, tínhamos água ali, já fizemos a ligação, tudo correto. Vamos ligar a bomba para que a água possa subir até as caixas, encher as caixas e a gente possa se alegrar. Aí estava lá a bomba, tudo direitinho, fez as ligações. Aí de repente o Léo me liga: pastor, temos um problema. Eu falei: não é possível. O maior de todos os problemas foi resolvido, Léo. Nós já conseguimos a instalação da água. Pastor, temos um problema. Qual é o problema, pastor? A bomba. Ah, meu Deus, roubaram a bomba. Não, a bomba está aqui. Glória a Deus, amém, amados? Mas a bomba não está conseguindo sugar a água. Eu falei: por que, Léo, que a bomba não está conseguindo sugar a água? Porque tem uma tampinha desse tamanho assim. E por causa daquela tampinha, a bomba quando puxa, em vez da tampinha estar ali para vedar, a água fica jorrando. E não tinha força para a bomba puxar a água. Uma tampinha. Diga comigo, uma tampinha. Era uma tampinha para se colocar na brecha, para que a engrenagem funcionasse e o propósito fosse cumprido. Glória a Deus, amado. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Muito daquilo que não funciona na vida de muita gente, muitas das coisas que não dão certo na vida de muitas pessoas, muitas das coisas que estão fora do lugar, desorganizadas e destruídas na vida de muita gente, não é por falta de Deus, não é por falta de palavra, não é por falta de oração, não é por falta de direção ou revelação, não, amados. Mas muito daquilo que não acontece na nossa vida, não acontece, sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser o tijolo do muro, Deus te chamou para ser a tampinha da bomba, e você tem se recusado. Mas nessa noite, se você fizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, a engrenagem vai funcionar, a glória vai descer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Seja a tampa da bomba. Diga glória a Deus. O que está faltando é eu ser a tampa da bomba. O que está faltando é o seu tijolinho do muro. O que está faltando é eu me colocar nesta noite, os olhos do Senhor, os mesmos olhos
que estavam sobre a geração de Samuel, que estavam sobre a geração de Isaías, que estavam sobre a geração de Ezequiel, os mesmos olhos do Senhor estão passando por aqui. Você crê nisso, amado? Enquanto a gente está aqui pregando, enquanto você está aqui ouvindo, os olhos do Senhor estão nesse lugar. E se Ele encontrar, se Ele enxergar, se Ele achar pessoas que digam: eis-me aqui, meu irmão, se tu se colocar na brecha, você vai ver que a luta vai vir, o peso vai vir, mas a vitória será tua, em nome de Jesus, porque Deus será contigo. Diga glória a Deus. Em Êxodo no capítulo 15, no versículo 26, olha o que a Bíblia diz. Êxodo 15, verso 26. E disse, presta atenção, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Quem está ouvindo a voz do Senhor teu Deus aqui, diga glória a Deus. Olha o que ele está dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares, e fizeres, deixa eu ver qual que está aqui o termo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres, ou obrares, se você trabalhar naquilo que é reto, diante dos seus olhos, ou seja, se você se colocar na brecha. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Se você obrar, se você trabalhar, se você se colocar na brecha, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, eu porei sobre ti. Eu não vou botar, sabe por quê? Porque eu sou o Deus que te sara. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloca na brecha, trabalha, faz a obra, faz a vontade, e tu serás curado. Diga glória a Deus. Assim como Deus sarou, olha para cá, assim como Deus sarou a esterilidade de Ana, meu irmão, Deus vai sarar as tuas dores em nome de Jesus. Começa a se colocar na brecha, Deus vai sarar a tua família, Deus vai sarar a tua casa, Deus vai sarar a tua vida financeira. Começa a ser aquilo que falta, começa a se colocar na brecha, e Deus vai mudar a tua história, é promessa. Amados, enquanto muitos olhavam, olha para mim, enquanto muitos olhavam e viam o ventre fechado de Ana, porque quando as pessoas olhavam para Ana, o que elas viam? Um ventre fechado. Só que enquanto muitos viam um ventre fechado, amados, sabe o que Deus estava vendo? Deus estava vendo uma nação doente. Enquanto as pessoas olhavam para o ventre de Ana fechado, Deus estava olhando para um povo estéril, mas Deus queria sará-los. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para dizer: eu quero curar você, eu quero sarar você, eu quero mudar a tua história, eu quero transformar a tua casa, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu sou Deus para isso. Diga glória a Deus. Só que o que ninguém sabia, e nem mesmo Ana sabia, era que enquanto Ana estava chorando por um filho, Deus estava preparando um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Ana queria uma criança. Sabe o que Deus estava preparando? Deus não estava preparando só uma criança, Deus estava preparando um tapador de brechas. Deus estava preparando um reparador de roturas. E nessa noite, enquanto você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está gerando em você um coração quebrantado. O Espírito Santo está gerando nessa vida um novo homem, um tapador de brechas, para que o nome dele seja glorificado. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, amados? Diga assim comigo: a cura. Diga isso bem, diga: a cura de uma nação doente é uma geração temente. Repita comigo, diga: a cura de uma nação doente é uma geração temente. Deus queria levantar uma geração nova. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Uma geração nova a partir de Samuel. E por que Deus queria fazer isso, pastor? Porque sempre quando o mal aumenta, Deus levanta alguém com propósito. Sempre quando o mal está prevalecendo,
Sempre quando o homem não dá ouvidos à voz de Deus, sempre quando o homem perde o temor, Deus levanta alguém com propósito. Quando foi que Moisés nasceu? Moisés nasceu quando Israel estava escravo. Deus foi lá e levantou Moisés. Quando foi que Jesus nasceu? Quando o mundo estava em trevas. E aí Jesus veio e disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando foi que Samuel nasceu? Quando a voz de Deus era rara. Lembra do texto que a gente leu? Quando quase não se ouvia mais a voz de Deus por falta de temor. Quando quase não se ouvia mais a voz de Deus porque as pessoas se perderam, Samuel nasceu. Guarde isso. Pessoas com um propósito não nascem por acidente. Profetiza para essa pessoa. Pessoas com um propósito não nascem por acidente, mas nascem, diga, mas nascem como resposta divina para tempos de crise. Diga glória a Deus. Você é a resposta de Deus. Você é aquele que Deus vai usar para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua família, para mudar a história desse bairro, para mudar a nossa nação, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Você tem propósito. Pastor, eu ouço isso de todo mundo. Eu já visitei 300 igrejas e todo mundo diz a mesma coisa. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Você nasceu com um propósito, mas pastor, me diga, qual é o propósito de Deus na minha vida? Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, meu querido? Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, Wander? Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, Luiz? Sabe qual é o propósito de Deus na tua vida, Vilma? Sabe qual é? É ser resposta de Deus para essa geração. É ser um tapador de brechas. Diga glória a Deus aí. Só que tem um detalhe. Ser resposta de Deus, ser um tapador de brechas, requer 3 características. Ser a resposta de Deus para a nossa geração, ser um reparador de brechas, um tapador de brechas, requer 3 coisas. A primeira coisa que eu preciso para ser como na geração, para fazer parte da geração de Samuel, para ser um tapador de brechas, eu preciso ser gerado em oração. Coloque a mão assim sobre o seu peito e diga: eu preciso ser gerado em oração. Vamos para o texto, 1 Samuel, volte lá. Capítulo 1 agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Vamos ler a partir do versículo 9, vai. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: então Ana, o que ela fez, igreja? Se levantou. Depois se comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. Agora presta atenção no verso 10. Escute. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Diga glória a Deus. E chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, presta atenção, Deus, eu estou orando, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Agora olhe para cá, olhe para mim. Ana sabia? Não, Ana não sabia. Ana não sabia. Mas ao gerar Samuel, mais do que dar a vida a uma criança, Ana estava dando luz a uma geração. Glória a Deus. Ela não estava dando luz somente para um menino, somente para um garoto, somente para uma criança.
Mas uma geração com uma mentalidade transformada iria começar a ser gerada a partir de Samuel. Geração essa, porém, que não estava sendo gerada pela força humana. O que é que vai gerar Samuel? Lágrimas. Samuel vai ser gerado em lágrimas. Samuel vai ser gerado em oração. Samuel vai ser gerado em jejuns. Samuel vai ser gerado no altar. Posso ouvir um glória a Deus? Antes de Samuel nascer, olhe para cá. Antes de Samuel nascer, fisicamente no ventre, Samuel nasceu primeiro no altar do Senhor. Glória a Deus, igreja. A Bíblia diz que enquanto Penina, e você conhece bem essa história, enquanto Penina provocava, o que Ana estava fazendo? Ana estava orando. Enquanto Penina provocava, enquanto o próprio sacerdote zombava, o que Ana estava fazendo? Ana estava se derramando no altar. Ana estava gerando mais do que uma criança. Estava gerando alguém que daria luz a uma geração que iria fazer toda a diferença nesta terra. Olha aqui para mim, olhe para mim. Você nunca será, e eu não estou profetizando mal sobre a tua vida, por favor, não me entenda mal, mas eu preciso dar esse recado para você. Você nunca será quem você precisa ser. E quem é que você precisa ser? Um tapador de brecha. Diga, eu preciso ser um tapador de brechas. Eu preciso ser resposta para minha família, para minha casa, para minha igreja e para minha geração. Pois é isso que você precisa ser. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você nunca vai conseguir ser o que você precisa ser se você não orar. Sem oração você nunca vai conseguir ser aquilo que Deus quer que você seja. E por quê, pastor? Porque toda geração poderosa nasce primeiro na oração. Olha a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Você quer ver a tua vida sendo transformada? Você quer ver o teu casamento sendo transformado? Você quer ver a mudança de Deus na tua vida? Você quer que a tua vida financeira comece a mudar? Meu irmão, então você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa nascer de novo. Mas você precisa ser gerado no altar. Primeira coisa, gerado em oração. Só que aí é que está o problema da nossa geração. Você sabe qual é o maior problema da nossa geração nos dias de hoje? É a gente querer as bênçãos, mas não querer o que é necessário. O maior problema da nossa geração é que a gente quer os resultados de Samuel, mas a gente não quer viver o altar de Ana. Diga comigo, queremos o resultado de Samuel. Diga mais alto, diga, queremos o resultado de Samuel, mas não queremos viver o altar de Ana. A nossa geração quer autoridade, mas sem consagração. Os nossos jovens querem honra, mas não querem renúncia. Nós, crentes, queremos milagres, mas sem ter intimidade com Deus. Esse é o problema da nossa geração. Quais são as árvores? Olha aqui para mim, é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Quais são as árvores que mais suportam os ventos fortes? Eu vou te dizer quais são. As árvores que mais suportam os ventos fortes são aquelas que têm as suas raízes mais árvore que tem raiz rasa, por qualquer motivo quebra. Árvore com raiz rasa, qualquer vento arrasta, qualquer tempestade, qualquer rio que desce, leva. Porque as árvores que mais resistem às tempestades são aquelas que têm raízes profundas. Pois é, da mesma forma, quem são as pessoas que mais permanecem firmes na igreja? Quem são as pessoas
que vem o dia mau, vem a luta, não se corrompe, não se dobra, mas permanece firme. São aquelas que lá no secreto têm uma vida de oração. Posso ouvir um glória a Deus aqui, amado? Olha aqui para mim, posso dizer uma coisa para você? Eu vou passar para você o mesmo recado que Deus passou para mim quando me deu essa palavra. Mais do que pessoas, olha aqui para mim, escuta isso. Deixa a criança chorar, mas olha para cá. Mais do que pessoas que varram o chão, mais do que pessoas que trabalhem na igreja, mais do que pessoas que deem um dízimo alto, um dízimo de milhões. Você sabe o que os olhos do Senhor está procurando? Deus está procurando homens e mulheres que chorem na presença dEle. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando gente que se quebrante, que se derrame. Deus estava procurando isso na época de Samuel, na época de Isaías, na época de Ezequiel e na época do pastor Vitor. É a mesma coisa. Deus, Ele continua à procura de corações quebrantados. Deus continua à procura de pessoas que queiram se colocar na brecha. Quem aqui quer ser tapador de brecha, diga glória a Deus. Quem aqui quer ser reparador de roturas, diga glória a Deus. Mas a primeira coisa, você precisa ser gerado em oração. Amém? A segunda característica, nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres, quebrantados e ensináveis. Repita comigo, quebrantados. Bem alto, diga quebrantados e ensináveis. Quantas vezes Deus chamou por Samuel? 3 vezes, e ele não entendeu. Até que quando Eli teve discernimento, ele disse: opa, já sei o que está acontecendo. Samuel, vem cá, eu vou te ensinar. Glória a Deus, igreja. Amados, é tão difícil ensinar as pessoas hoje. A coisa mais difícil, e eu sou pastor, junto com a minha esposa, sei lá, nossa primeira igreja foi 2004, né? 2004, 14, 22 anos. Eu sou pastor há 22 anos. E a coisa mais difícil do ministério pastoral não é pregar, não é orar, não é abençoar, não é visitar, não é profetizar. A coisa mais difícil do nosso ministério é ensinar pessoas. E não é difícil ensinar por você não ter o que passar. A gente tem muito o que passar. Conhecimento, experiências, vivência. Mas é difícil ensinar, sabe por quê? Pelo mesmo motivo que a palavra de Deus era rara nos dias de Samuel. O problema não é que falta palavra ou conselho, o que falta é coração que seja desejoso a fazer o que precisa ser feito. Amém? Samuel nasceu numa geração em que poucos ouviam a voz de Deus. Samuel nasceu numa geração, como nós falamos no início, que a voz de Deus era rara. A voz de Deus era de grande valia, onde a palavra de Deus era pouco ouvida. E por que era rara, gente? Porque ninguém se dispunha a obedecer. Ninguém se dispunha a abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu negócio, abrir mão do seu dinheiro, abrir mão das suas responsabilidades para fazer aquilo que Deus queria. Ninguém se dispunha. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo ministrou isso enquanto a gente estava falando essa palavra. O fato de você estar aqui, olha para mim. O fato de você estar aqui nessa igreja toda semana, ouvindo pastor Vitor, pastor Fabiano, pastor Andréia, pastora Bárbara, evangelista Luana, a gente está sempre pregando aqui. O fato de você estar aqui ouvindo a palavra, o fato de você ouvir tudo que está sendo dito, não significa que o teu coração é ensinável. Tem gente que pensa, eu estou na igreja todo dia, então essa palavra não é para mim. Não, meu amado. O fato de você vir à igreja, de você frequentar um culto, não significa que você tem um coração ensinável. Sabe por quê? Porque um coração ensinável não só ouve,
Um coração ensinável faz. Posso ouvir um glória a Deus? Diga comigo, um coração ensinável não só ouve, faz. Uma pessoa ensinável não só escuta, ela aprende. E você sabe qual é a maior virtude do saber? Sabe qual é a maior virtude do saber? Quando você percebe, não, essa pessoa ouviu e aprendeu. A maior virtude do saber é não errar, é não ser condenado naquilo que Deus condena. A maior virtude do saber é não errar naquilo que a gente aprendeu. E o que mais a gente vê na nossa geração são pessoas errando em coisas que a gente vive ensinando. São as pessoas praticando erros. Não é coisa que eu não sabia. Não, amados. As pessoas, elas erram em coisas que elas sabem. Amém, amados? A pessoa que erra naquilo que já sabe, tem gente, desculpa tal termo que eu vou usar, tá? Mas não é que as pessoas falam isso, eu não uso isso. Mas tem gente que diz, a pessoa que erra naquilo que conhece é burra. Não. A pessoa que erra naquilo que conhece, ela não é burra. Ela é teimosa. Porque ela sabe o que Deus quer, mas ela prefere fazer do jeito dela. Ela sabe qual é a direção de Deus, mas ela prefere fazer do jeito que ela quer, do jeito que é melhor para ela, do jeito que é mais cômodo para ela. A pessoa que erra naquilo que ela já sabe, ela não é burra, ela é incrédula, porque ela crê mais no jeito dela do que no jeito de Deus. Quer ser um tapador de brechas? Quem quer ser um tapador de brechas aqui? Quem quer ser alguém que vai fazer a diferença na sua geração? Diga glória a Deus. Então para de fazer as coisas do teu jeito e comece a fazer as coisas do jeito de Deus. Para de tentar ensinar Deus como fazer. Deixa Deus ensinar você. Porque quando Deus nos ensina e a gente aprende, a gente anda de glória em glória e de vitória em vitória. Aplauda bem forte ao Senhor. Deixa Deus te ensinar. A primeira característica de quem é a resposta de Deus. Diga comigo, uma vida gerada em oração. Segunda característica. Diga comigo, quebrantado e ensinável. Ele ensinou Samuel e ele aprendeu, pegou rapidinho, porque ele era quebrantado. Ele era alguém ensinável. E a terceira e última característica daquela pessoa que você precisa ser, de quem Deus quer que você seja. Eu preciso ser, nós precisamos ser uma geração que se rende na presença de Deus. Diga comigo, eu preciso fazer parte. Eu preciso ser uma geração que se rende na presença de Deus. Capítulo 3, já estamos caminhando para o fim. Capítulo 3, olha o que diz aqui o versículo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 diz assim, presta atenção no texto, hein? Estando também Samuel, como é que Samuel estava? Samuel estava já, ou seja, ele estava deitado. Diga comigo, ele estava deitado. Mas olha só, olha aqui, eu estou representando, ó, que nem eu, diga assim, ó, ele estava deitado. Diga assim, ele estava entregue. Ele estava aberto. Pegou? Vamos lá. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Diga glória a Deus. Então aonde é que Samuel estava deitado? Aonde é que Samuel estava aberto? Num lugar aonde a lâmpada do Senhor ainda estava acesa e a arca, a presença de Deus, era real.
Amados, esse versículo tem uma revelação muito forte. Esse versículo, muito forte espiritual para nós. Olha aqui para mim. Quando o texto diz aqui que Samuel estava deitado junto à arca, antes que a lâmpada se apagasse, espiritualmente falando, o que Deus estava mostrando, amado? Ele está mostrando aqui que Deus levantou Samuel num momento em que a lâmpada dele ainda estava acesa. Porque vai chegar um momento em que a lâmpada de Deus, ela vai... Quem está pegando aí o mistério, diga glória a Deus. Está muito perto disso acontecer. Papai do céu está quase apagando a luz e apagando as lâmpadas. Mas antes que a lâmpada se apagasse, ele vai levantar Samuel. Ou seja, antes que a escuridão prevalecesse por completo, enquanto, diga comigo, enquanto ainda havia luz, Deus vai levantar Samuel. Amados, e nessa noite, sabe o que Deus manda dizer para mim e para você? Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite? Olha aqui para mim. Ainda há tempo. Ah, meu irmão, Deus manda te dizer nessa noite, ainda dá tempo. A lâmpada ainda não se apagou, a escuridão ainda não te tomou por completo, não, ainda tem jeito, ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo, amém, amados? Ainda dá tempo de você ser quem Deus te chamou para ser, ainda dá tempo de você voltar para a brecha, ainda dá tempo de você se reconciliar com Jesus, se você se afastou. Ainda dá tempo de você entregar a tua vida para Jesus, se você ainda não fez isso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da tua casa ser salva. Ainda dá tempo da tua família ser restaurada. Deus manda dizer para nós essa noite, ainda dá tempo. Só que o que a gente precisa fazer agora? Dá tempo, pastor? Dá. O que a gente precisa fazer hoje, agora? Aquilo que o Samuel fez. E o que Samuel fez, igreja? Ele estava deitado, descansando na presença do Senhor. Ele estava deitado, rendido, aberto, diante da arca, que representa a presença do Senhor no meio do povo. O que Samuel estava fazendo? Ele estava descansando, prostrado, rendido diante da presença de Deus. Se nesta noite, queridos, ao ouvir essa palavra, quem aqui está ouvindo essa palavra, diga glória a Deus. Alguns não levantaram a mão, então você está só escutando, é isso? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui está ouvindo essa palavra, diga glória a Deus. Ok. Se nesta noite, ao invés de lutar, se nesta noite, ao invés de resistir, se você disser, não, a partir de hoje eu vou me render, a partir de hoje eu vou me entregar, a partir de hoje eu vou descansar. Meu querido, se nesta noite, ao invés de você teimar, porque tem gente que teima com Deus, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está falando o que Ele quer de você, Deus está te dando a direção, mas ainda assim a pessoa resiste. Meu amado, Deus está falando, se você nessa noite, em vez de teimar, endurecer, mas se você fizer como Samuel, se você se prostrar e se render, Deus vai te capacitar a ser e a viver quem você precisa ser e como Ele quer que você viva. Coisas inigualáveis, como diz a Bíblia, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não chegou ao coração, são essas as coisas que Deus Ele tem preparado para cada um de nós.
para aqueles que se colocam na brecha, para aqueles que nascem da oração, para aqueles que são quebrantáveis e ensináveis, para aqueles que se rendem diante da presença do Senhor. Quantos nessa noite recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Mi maior, Mi maior. Neste lugar, Tu és real. Você pode adorar comigo? Se coloca de pé, se coloca de pé. Vou me entregar totalmente. Feche os teus olhos. Você está orando, tá? Isso é oração. O teu toque abriu os olhos do meu coração.